Alô, bom dia, você está no canal Professor Belei para mais um estudo de profecias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é domingo, dia 13 de março de 2022. Sejam todos bem-vindos. Quero lembrar que esse estudo de profecias é para membros, apenas para membros. Mas, como estou tratando de uma temática bastante atual, dentro do contexto de guerra em que vivemos, resolvi abri-los porque baseio-me neste livro, Los Profetas del Bosque, que aborda uma tradição profética alemã que fala da Terceira Guerra Mundial, mas principalmente de um ataque da Rússia ao Ocidente. Então, devido à atualidade da temática, resolvi abrir essas últimas aulas para não membros também. Porém, assim que fizer ainda outros vídeos sobre os profetas del Bosque, colocarei de novo este curso apenas para membros do canal. É um estudo um pouco mais amplo, eu falo sobre padrões proféticos e também sobre estruturas de profecia no curso que havia sido planejado desde o começo. Então, é, na verdade, um parênteses e por isso estou abrindo para não membros também. Se você quiser continuar acompanhando o curso depois que eu falar dos profetas del Bosque, torne-se membro. Não é caro, R$ 2,99 por mês, ou é o plano mais barato, você tem acesso a todo o curso, mas se quiser ajudar um pouco mais o canal, R$ 6,99 por mês, ou então R$ 7,99 por mês. Você ajuda o canal a sobreviver com a membresia. Bem, eu hoje vou falar talvez de uma das mais polêmicas profecias deste livro, Los Profetas del Bosque. Trata-se das profecias de Madre Erna Steglitz. O livro Profetas del Bosque diz que ela nasceu em 9 de outubro de 1894, em Augsburg, na Alemanha, e faleceu em 15 de abril de 1975, também na Alemanha. Eu ontem tinha dito que ela havia falecido em 1971, foi um equívoco da minha parte. Bem, então, trata-se evidentemente de profecias feitas muito recentemente, são contemporâneas nossas, mas são polêmicas, primeiro porque não nos foram passadas diretamente por Madre Erna Steglitz, e sim por duas tradições orais, ou melhor, duas pessoas que ouviram e provavelmente anotaram as profecias e depois nos passaram. A primeira tradição oral é diz o livro, apenas alguém, uma ouvinte de Madre Steglitz. E a outra tradição é de Wolfgang Johannes Oberpfenhofen, escritor. Essa está narrada em livro. A questão polêmica neste caso é que as profecias escritas pelo próprio punho da irmã Steglitz não são de acesso ao público. Portanto, tudo o que nos chegou pode, de algum modo, ter sido influenciado pelos próprios narradores ou pelos próprios ouvintes da profecia. Seja como for, as duas versões combinam em vários pontos. São poucos os pontos de divergência. Eu lerei as duas tradições. Bem, a primeira está no livro Los Profetas del Bosque. A segunda pode ser encontrada apenas num dos livros intitulado A Terceira Guerra Mundial, de Wolfgang Johannes Oberpfenhofen. Começarei então lendo a versão dos Profetas del Bosque, que diz o seguinte, numa breve introdução. Madre Erna Steglitz perdeu o marido durante a Primeira Guerra Mundial e passou o resto de sua vida dedicada a ajudar os pobres. Foi freira franciscana do Instituto de Santa Maria Virgem e fundou a Pia União Christus Lumen Gentium. Morta no odor de santidade, o Bispado de Augsburg mantém até hoje seus escritos apenas reservados, ou seja, reservados do público. O texto que segue foi retirado de uma ouvinte
que o guardou na memória. Claro que a ouvinte deve ter feito várias consultas à vidente e ter anotado, evidentemente, ter anotado os principais relatos. Dos principais relatos, então, segue o que diz a ouvinte de Madre Steglitz. O avanço da técnica abrirá pela primeira vez a possibilidade de se dominar o mundo a partir de um único centro de poder. Aqui vem a questão mais interessante, talvez, das profecias de Madre Steglitz. Ela é absolutamente atual. É uma das grandes profecias que falam de um projeto de governo global, ou seja, a vidente teve a noção exata, ou a visão exata desta tentativa globalista de formar um governo mundial. Porém, diz ela, e aqui está quem sabe, o lado mais surpreendente do começo de suas profecias. Ela diz: enquanto no Ocidente há conforto e fraqueza, bem-estar e luxo ao máximo, o Oriente prepara-se, fortalece seus povos, educa-os nas dificuldades e obtém suprimentos de armas de acordo com as leis da estratégia militar. É claro que isso é, evidentemente, uma profecia cumprida. Não é muito difícil imaginar que o Ocidente hoje, sim, esteja, como disse a vidente, no conforto e na fraqueza, no bem-estar e no luxo ao máximo. Isso envolve também a política globalista do mercado global. Uma das características dessa ideia de mercado global é que as nações poderiam enriquecer ad eternum. Esta sensação de que o comércio global só geraria riquezas é ainda muito presente no Ocidente. Tanto é que hoje espanta-se da Rússia ter quebrado esta harmonia de mercado global ao invadir a Ucrânia, porque está fora hoje, quem sabe, para muitos que pensam a economia global como uma salvação ou uma possibilidade real de paz, a Rússia está fora dela, impôs ela própria o seu caminho. Então, nada mais atual e nada mais certificado do que o começo dessa profecia. Vou ler novamente. Enquanto no Ocidente há conforto e fraqueza, aqui um outro detalhe que não pode passar batido, evidentemente. O Ocidente tem mostrado-se fraco. A invasão da Ucrânia nos dá exatamente a dimensão dessa fraqueza. O Ocidente não consegue reagir. Todos nós sabemos o que acontece em países como os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos abandonaram o Afeganistão como se tivessem perdido uma guerra para camponeses do Afeganistão. E agora, na sequência, esta indecisão em relação à Rússia, ou melhor, uma indecisão em relação à própria Ucrânia, que contava com uma ajuda efetiva do Ocidente e não aconteceu. O leste, no entanto, fortalece seus flancos antes de atacar o centro, ou seja, a Europa Ocidental, porque estará determinado a ser invulnerável nos flancos. Diz a profecia que o flanco sul será chamado africanista pelos russos e será composto por Pérsia, Iraque, Turquia, Grécia e Sérvia. Já o flanco norte será composto por Finlândia, Suécia, Noruega e Dinamarca. Isso quer dizer que esses países, tanto no flanco sul, Pérsia, Iraque, Turquia, Grécia e Sérvia, não serão coautores de uma invasão russa, mas serão eles próprios invadidos pela Rússia. E o norte, composto por Finlândia, Suécia, Noruega e Dinamarca, também na visão profética, será invadido pela Rússia, que, fortalecendo esses dois flancos, então avançaria para o centro da Europa. A Rússia, diz a profecia, estabelecerá uma linha ferroviária de bitola larga na fronteira da Baviera. Bem, isso, evidentemente, ainda não aconteceu.
Então nos leva a crer que essa profecia não é para agora, não é imediatamente decorrente da invasão da Ucrânia. Mas, claro, também nos leva a crer que a invasão da Ucrânia foi apenas uma primeira etapa deste desenrolar. Um verão provavelmente em julho, quando a região petrolífera já estará firmemente nas mãos soviéticas, o ataque da União Soviética será através dos flancos sul e norte, desde Turquia, Grécia e Iugoslávia. Aqui podemos entender Sérvia. E pela Escandinávia. O ataque será bem sucedido. Aqui é preciso fazer um parênteses, não deixa de ser absolutamente surpreendente a citação a uma região petrolífera totalmente na mão dos soviéticos. Bem, a única possibilidade dos soviéticos não deterem o monopólio do gás que vai para a Europa é a impossibilidade de operar através do gasoduto Nord Stream 2. Só que a profecia diz, ou sugere, que isso será alcançado. Então, podemos imaginar que em algum momento a Alemanha acabe se tornando neutra em relação à invasão da Ucrânia para continuar a obra do Nord Stream 2 e, claro, continuar recebendo o gás da Rússia. É claro que esse sinal é por demais interessante, é surpreendente, porque o que nós vemos hoje é uma tentativa quase que desesperada da União Europeia e dos Estados Unidos, enfim, do Ocidente, dar uma alternativa à Europa em relação ao gás, à sua dependência do gás russo. Eu cheguei a noticiar aqui nesse canal que até o Japão estaria enviando para a Europa parte de suas reservas de gás natural. Só que por este sinal profético nós podemos deduzir que essa tentativa falhará em algum momento. E a Rússia, assim, então, se imporá em relação a essas sanções pela mais absoluta necessidade da Europa do gás que vem da Rússia. É um sinal muito relevante dessa passagem profética. Então, vou até ler de novo, diz assim: a Rússia estabelecerá, em um verão, provavelmente em julho, poderia ser, quem sabe, julho do ano que vem, quando a região petrolífera já estiver firmemente nas mãos soviéticas, ou seja, quando possivelmente as tentativas de abastecer a Europa com gás de outros países não funcionar, e só restará à Europa o Nord Stream 2, ou então o gás vindo da própria Ucrânia, o ataque da União Soviética será bem sucedido. Ataque pelo norte, a Turquia, Grécia, Iugoslávia e Escandinávia. E pelo norte, Escandinávia. Esse ataque será bem sucedido. Isso em julho. E o sinal aí é quando, então, a União Soviética, segundo a profecia, for definitivamente o único fornecedor de gás para a Europa. Porém, no final de julho, os soviéticos farão um ataque relâmpago contra a Europa Ocidental. Então, provavelmente aí no começo de julho, uma tomada dos dois flancos, o flanco norte, a Escandinávia, e o flanco sul, entenda-se aí Turquia, Grécia e Irã, e no final de julho, ou seja, muito pouco tempo depois, um ataque relâmpago sobre a Europa Ocidental, o centro da Europa. No início de agosto, diz a profecia, os exércitos invasores serão aniquilados no centro da França, provavelmente em Lyon, e um pouco depois serão aniquilados em Ulm. Então, em pouco tempo, em questão de um mês, a Rússia, depois de tomar os flancos, entra no centro da Europa e é aniquilada, portanto, em Lyon, na França, e logo depois em Ulm, na Alemanha. Isso quer dizer que são basicamente aí 3 meses inteiros de grandes ataques, de fortes ataques
dentro da Europa, primeiro pelos flancos e depois no centro. Mas, nesse mesmo período, há também o relato profético de um forte ataque aos Estados Unidos. Nós já chegamos lá. Em meados de agosto, diz a profecia, unidades soviéticas de elite atacarão o Alasca. Então, em agosto, enquanto as tropas russas são destruídas ou detidas em Lyon e depois em Ulm, na Alemanha, há um ataque ao Canadá e do Canadá aos Estados Unidos. No Canadá, por forças de elite. Na Europa, chegarão a lançar uma parede amarela de pó radioativo, tudo neste período de 3 ou 4 meses, de junho até final de agosto. Praga será destruída atomicamente nesta mesma época. E aqui a profecia coincide com toda a tradição das profecias do Bosque, que dizem exatamente isso, que Praga seria destruída por uma guerra nuclear, por um ataque nuclear. Unidades blindadas soviéticas da Coluna do Norte serão cercadas na Westfália, aqui provavelmente também em fins de agosto, e serão quase que completamente expulsos. Os soviéticos serão forçados a ficar na defensiva na Europa Ocidental. Quer dizer, ocuparão uma parte da Europa Ocidental, mas em determinado momento encontrarão revés e não mais avançarão. De repente, porém, um parênteses, não avançarão na Europa, mas atacarão os Estados Unidos, ou seja, em outra frente, essa a partir do Alasca. Os soviéticos serão, portanto, forçados a ficar na defensiva na Europa Ocidental, mas de repente desempenhar-se-á uma reação atômica raivosa contra todas as cidades dos Estados Unidos. É claro que aqui a gente precisa interpretar, hein? Seria impossível um ataque nuclear a todas as cidades americanas. A profecia provavelmente se refere a algumas das mais importantes cidades americanas, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos responderão com armas atômicas. Grandes áreas da União Soviética então serão destruídas, como também seus últimos silos de mísseis. Como consequência desses eventos, na União Soviética, melhor dizendo, haverá uma contra-revolução que derrubará o sistema que existia até então. Ela não fala em comunismo, mas se refere o tempo todo em União Soviética. Logo mais adiante, nós veremos o porquê ela faz essa referência à União Soviética. Em setembro, acontecerão as últimas tentativas confusas de submarinos russos em devastar atomicamente a Europa. Com esses últimos ataques, muitas cidades francesas e alemãs serão transformadas em mares de chama. Isso sugere que já em setembro a Rússia, uma vez que fora atacada e que tivera reveses tanto na França quanto na Alemanha, lançaria mísseis desesperadamente de seus submarinos, ou seja, sem objetivos concretos ou sem ordens diretas do Kremlin, por exemplo. Seriam ataques apenas cegos que devastariam atomicamente a Europa. Muitas cidades francesas e alemãs se transformarão em mares de chama. A ocupação relâmpago de todas as bases militares na Escandinávia serão seguidas por um outro ataque de flanco contra a Turquia. Aqui não especifica se é em setembro ou se tudo isso também fazia parte das primeiras ocupações ocorridas entre junho e julho. Batalhas de tanques acontecerão na Pérsia. Isso provavelmente é no mês de junho. Os russos tentarão penetrar nos Balcãs, o mais rápido que puderem, em direção ao Adriático. O ataque central contra a Europa Ocidental é feito por 3 colunas. Novamente, aqui há uma coincidência, principalmente com a profecia de Irmaier, que eu li
na semana passada, no domingo passado. A primeira coluna sairá da área de Berlim, a segunda coluna vai da área da Saxônia e Dresden até a bacia do Ruhr, e a terceira coluna irá da Boêmia à Baviera, em direção ao Alto Reno. Uma massa indescritível de carros andará pelas cadeias de montanhas suíças em direção a Lyon. Então, isso já não seria em junho, nem em julho, nem em julho, mas provavelmente entre o começo e metade de agosto. As tropas da OTAN serão reduzidas a algumas posições defensivas. A maioria das regiões serão invadidas e ocupadas pelos russos. As áreas onde as tropas da OTAN se defenderão serão as zonas do Ruhr, a Holanda, a Baviera, os Alpes e a Suíça, bem como a região do Ródano. No sul da França existirão também zonas defensivas, tanto quanto no norte da Itália, nos Balcãs e na Turquia. Isso quer dizer, então, que não haverá uma vitória plena nessas incursões pelos dois flancos, pelo flanco sul e flanco norte. Haverá, principalmente no flanco sul, uma forte resistência, ainda que a Rússia avance pelos flancos em direção ao centro da Europa. A OTAN ficará, de certa forma, muito reduzida a alguns pontos. Segue a profecia dizendo: insurgentes franceses incendiarão Paris. Isso também coincide com outras profecias que dizem que os franceses lutariam contra os franceses. Aliás, uma das profecias de Nossa Senhora: franceses lutarão contra franceses, italianos contra italianos. O Papa terá que fugir de Roma, para onde retornará após 200 dias. Portanto, o Papa, então, se refugiaria. Em outra profecia, Adir Maier, por exemplo, diz que o Papa iria para a Alemanha, ficaria refugiado na Alemanha por um tempo. Então, depreende-se daí que o Papa voltaria para Roma, o mesmo Papa, ou seja, o Papa não seria morto nessa fuga para a Alemanha. Irmaier chegou a dizer que não tinha certeza se o Papa sobreviveria ao ataque a Roma, ao Vaticano. Os países católicos reacionários aos olhos da União Soviética terão papel decisivo na última batalha. Após as batalhas de aniquilação de Lyon e Ulm, tropas bávaras, francesas, suíças e austríacas, é onde está a tradição, praticamente toda a tradição católica, mas temos também que considerar a Espanha, ou principalmente a Espanha, e a Espanha, nesse caso, não é citada. Correrão para o norte para participar da batalha contra as formações prussianas e russas cercadas. Quando fala em prussianas aqui, é claro que pode-se considerar também um povo adepto, um povo pró-russo, dentro da Alemanha, que já teria sido, então, há meses ocupada. Enquanto a Batalha de Lyon sela o destino da França, diz a profecia, o destino da Baviera e da Áustria será cumprido na Batalha de Ulm. A terceira e maior das batalhas, a de Westfália, determinará o destino de toda a Europa. E isso se encaixa perfeitamente na profecia de Irmaier, que diz também que a Batalha de Westfália será o marco da derrota russa na Europa. As formações orientais que entrarem na Europa serão cortadas de suas bases de abastecimento por uma ação relâmpago. Mas, em relação às detonações de armas nucleares, diz a profecia, isso acontecerá somente no final da relativamente curta guerra que começa em junho. Curta, porém dramática.
Será um duelo com armas atômicas, depois, provavelmente, então, depois de um ataque da Rússia aos Estados Unidos através do Alasca. Isso provavelmente acontecerá no mês de setembro. E, finalmente, então, uma guerra atômica total. Seus efeitos devastadores estarão além do que pode ser descrito. Ao sul do Danúbio, acontecerão explosões isoladas. Aqui a profecia o relato não esclarece se isso será durante a batalha nuclear ou durante o período que vai de junho a agosto, onde se desenvolve então uma ocupação russa ao centro da Europa. Atrás da fronteira, no Baixo Reno, terrível destruição, bem como no curso superior do Danúbio. As tropas orientais, a Rússia, alcançarão parcialmente os Alpes de Salzburgo e a Alta Baviera, através da Áustria e da Iugoslávia. Então, aqui já podemos supor que aquela estrada, estrada de ferro de bitolas largas, que é falado no começo da profecia, muito provavelmente se daria após uma incursão russa através da Áustria. A Iugoslávia, aqui podemos entender Sérvia. Em Ulm haverá uma gigantesca batalha de cerco contra o exército oriental que empurrou a sua coluna sul pela Suíça através do centro da França. Aqui a profecia entra em alguns detalhes. Diz o texto, diz o relato, o principal perigo será para a área grosseiramente definida por Baviera, a área da Baviera, e consistirá em destruição, terrorismo, explosões e incêndios que causarão mortes e assassinatos. Será como a lei do retorno. Caos sem lei. Aqui a lei do retorno fica um grande ponto de interrogação. Esses povos estariam recebendo todo este ataque, as populações mais indefesas por alguma culpa? Bem, fica o ponto de interrogação. Diz a profecia, caos sem limites. Os habitantes famintos das grandes cidades roubarão os fazendeiros. Gangues armadas de assassinos, psicopatas e ralé em geral vagarão pelo país. Nunca antes houve tanto horror, exceto talvez na Guerra dos 30 Anos. E então, finalmente, haverá uma nuvem venenosa causada por explosões atômicas. A nuvem levará 1/3 da humanidade. É claro que ela está se referindo, a profecia aqui se refere ao deslocamento, então, dessas nuvens radiativas para outros continentes. É o que se supõe, dado o grande número de mortos em decorrência das explosões atômicas, das nuvens venenosas, das explosões atômicas. Em relação ao começo dessas batalhas, há um relato bastante curioso e, claro, bastante polêmico. Diz o texto, a eletricidade falhará já no primeiro dia de combate. Ela está provavelmente se referindo aqui às invasões pelos flancos, ou pelo flanco norte, na Escandinávia, e o sul, através da Turquia, ou a Turquia, o Irã, o Iraque e a Grécia. Diz então que neste momento não haverá mais eletricidade. Provavelmente não haverá mais eletricidade em toda a Europa. De repente, tudo terá de ser feito à mão. Nenhum dos fogões elétricos, geladeiras, máquinas de lavar, lava-louças, televisores, bombas de água, aquecedores, ordenhadeiras, balanças, câmaras frigoríficas ou lojas, nenhum posto de serviço funcionará. Tudo será desligado, não haverá trens nem máquinas de escrever. Bem, aqui tudo isso, todos esses objetos citados já eram, evidentemente, de conhecimento nos anos 70. Supondo que essas profecias tenham sido narradas no começo dos anos 70, claro, todos esses objetos eram conhecidos. Mas diz a profecia que também não haverá
por aquele período, no começo das invasões, nem calculadoras, nem computadores. É claro que os computadores eram conhecidos, porém, não da forma popular como hoje. Sabia-se que os exércitos usavam computadores, mas o computador, como nós conhecemos hoje, nos anos 70, começo dos anos 70, não eram sequer cogitados. No entanto, a profecia coloca esses objetos também, nem calculadoras, nem computadores. Daí porque supõe-se que essas duas tradições orais, ou melhor, esses dois relatos que partem de audição da profetisa, podem ter sido em algum momento contaminados, por assim dizer, pela visão já mais moderna dos que a ouviram. É uma possibilidade. Por outro lado, não haverá gelo nos bares, ninguém para ordenhar, nem cavalos de tração, nem patos, nem fogo na lareira. Patos aqui, provavelmente não haverá a migração. Os animais, claro, tenderão a desaparecer, principalmente no âmbito da guerra, no terreno da guerra, e a guerra se espalhará por toda a Europa. Não se verão, portanto, animais, não haverá fogo na lareira, não haverá ninguém para ordenhar, nem cavalos de tração, quer dizer, não haverá mais o homem arando o campo. São símbolos que querem dizer o seguinte: todo mundo estará ocupado pela guerra, sem falar de um grande número de mortos. Isso certamente ainda nos primeiros meses, nos primeiros dias de invasão da Rússia aos flancos norte e sul. Por outro lado, dificuldades em ordenhar, cozinhar e se aquecer serão resolvidas no campo, mas não nas casas altas, nos edifícios das cidades. O caos eclodirá ali. Quer dizer, enquanto no campo é possível encontrar uma lenha, alguma coisa para se aquecer, a situação nos edifícios, nas cidades, realmente será caótica. O problema da água será quase que insolúvel. Por falta de combustível, os caminhões-tanque não poderão circular pelas ruas para abastecer a população de água. E no campo também haverá falta d'água. Bem-aventurado aquele que ainda não tem abastecimento de água. Essa aqui é uma passagem que merece um parênteses. Os reservatórios de água, nesse caso, pode-se supor, estarão contaminados. Como a União Europeia impôs certas regras, até mesmo para aqueles que vivem no campo, de receber apenas água tratada e não mais água de poço ou de fontes naturais, então até mesmo o campo estaria sujeito ou dependente dos tratamentos das centrais de tratamento de água. E nesse caso, se as centrais de tratamento receberem ataques químicos, por exemplo, isso impediria até mesmo os camponeses, por assim dizer, a terem água potável, água para beber. Por isso que ela diz: bem-aventurado aquele que ainda não tem abastecimento de água. As bombas de mão serão tão procuradas quanto o ouro nas semanas anteriores ao fim. Aqui ela já se refere provavelmente ao mês de setembro. Ninguém está preparado para as catástrofes, ninguém estará preparado para as catástrofes, nem o Estado, nem os indivíduos. Ainda assim, haverá tempo, 34 anos, ainda assim havia tempo, 30 ou 40 anos, para parar o que estava por vir. Se pegarmos aí o tempo da profecia, o tempo em que provavelmente a profecia se cumprirá, ano 2022 ou 2023, considerando 30 ou 40 anos menos,
iremos para 30 anos menos 1990, 40 anos 1980. São duas datas muito interessantes. Naquele momento poderia ser desenvolvida ou criada uma política que não permitisse esta corrida armamentística e menos ainda o fortalecimento de algumas nações consideradas párias, nações perigosas. Não obstante, nada disso aconteceu. São só alguns detalhes interessantes na profecia. Esse, portanto, envolve também a má vontade política ou a miopia política dos líderes ocidentais. Embora o fim do luxo estivesse à vista, ninguém nunca acreditou nele. Está se referindo, claro, às políticas do Ocidente. No final, as medidas serão apressadas, porém, tudo isso será tarde demais. Medidas apressadas são novas formas de salvar a economia, por exemplo. Mas, segundo a profecia, tudo isso será tarde demais. Nós podemos imaginar, sim, uma grande correria a partir de agora para salvar o nosso modo de vida, o modo de vida ocidental. Mas em algum momento, todas as tentativas falharão. A economia poderá ou certamente entrará num grande colapso. O sistema político no Ocidente ruirá como um todo. E aí, claro que tudo isso também nos leva a pensar que as forças de defesa do Ocidente, leia-se OTAN, também ficarão muito comprometidas, a ponto de não poder se antecipar aos ataques programados pela Rússia. Ou seja, uma coisa levando a outra até que finalmente a Rússia acabe entrando no centro da Europa. Todas as tentativas serão falhas, será tarde demais, pois o diabo ainda governa, não apenas no Oriente. O pecado do orgulho será monumental, aquele pecado que torna tudo o que é de mal possível. E pior ainda, a busca diabólica pelo lucro não destruirá apenas a metade ocidental da Terra, mas o mundo inteiro. A dança ao redor do bezerro de ouro começou. Os ídolos fazem a si mesmos. Os diabólicos mensageiros do Ocidente enfeitam-se com cruzes e com decorações e ainda têm a audácia de apelar ao amor cristão ao próximo. Aqui não é preciso basicamente nenhum comentário. Nós estamos, claro, vivendo o reino da hipocrisia. O Ocidente é basicamente hoje uma grande mentira. Nunca se falou tanto em amor, em solidariedade, em empatia, amor ao próximo, etc. e tal. E nunca se enganou tanto, se mentiu tanto. Nunca se oprimiu tanto as populações ocidentais como agora. A corrupção, por exemplo, é uma pandemia. Os governantes do mundo inteiro, principalmente do Ocidente, estão envolvidos em corrupção. A pornografia, o aborto, enfim, tudo isso que está, de algum modo, na Agenda 2030 da ONU, é disfarçado de coisas como empatia, como amor ao próximo e tudo mais. Porém, diz a profecia, tudo isso, claro, vem do demônio. E não parará até que a humanidade chegue nesse apocalipse nuclear. Bem, aqui então supomos que tudo será destruído. Porém, a profecia termina, claro, com uma nota de esperança. Haverá a reconstrução lenta, claro, porém de forma muito diferente do que entendemos hoje, das cidades ou das vilas, diz a profecia. Em algum momento a transição para um modo de vida econômico virá, mas não seremos menos felizes por isso. As pernas serão usadas novamente para andar. Ninguém terá que superar distâncias, ou seja, as pequenas populações vivendo
em comunidades não terão que se deslocar para conseguir seus bens de consumo, o seu alimento. Tudo será novamente produzido de forma orgânica, provavelmente, e muito simples dentro das comunidades que serão, claro, rurais, ainda que, diz a profecia, haverá cidades, bem como naturezas, partes da natureza preservadas e seres humanos. Ou seja, a vida continuará num modo muito diferente do que entendemos hoje. Mas, sim, o ser humano sobreviverá na Europa, mesmo com tantas bombas atômicas. Haverá pedaços da natureza preservados onde a vida recomeçará. Essa é a nota de otimismo depois de tanta tragédia relatada. Bem, é claro que esta profecia nos dá muitos pontos nos deixa muitos pontos de reflexão, também de interrogação, claro. Mas entre os pontos de reflexão podemos extrair o seguinte, quase como na feitura de uma história. Houve um tempo em que o Ocidente acreditou que poderia dominar o mundo a partir de um governo mundial. Isso se fundamentaria na ideia de que a economia resolveria todos os problemas, ou seja, baseado na ideia do bem-estar social e do enriquecimento sem fim por conta do comércio global, todas as nações viveriam em paz, porque poderiam enriquecer o tempo todo, por assim dizer. Primeiro ponto. O segundo ponto é que esta ideia fracassa, porque uma parte, a parte oriental do planeta, não aceitou, mais especificamente a Rússia. Então, neste momento, a Rússia se coloca como se colocou a antiga União Soviética em relação ao Ocidente. Parte do planeta seria comandado por ela, enquanto a outra seria do Ocidente. Não haveria, portanto, um único governo. As forças estariam divididas novamente, como acontecera na Guerra Fria. Daí porque, provavelmente, a profecia se refere à Rússia como União Soviética, não para designar o comunismo, mas um modelo de mundo bipolar. Ele estaria de volta. Se em algum momento o Ocidente pensou que poderia dominar tudo a partir de um único governo mundial, porque todos os povos estariam dispostos a aderir à política globalista, à política econômica globalista, houve alguém que disse, não, nós não aceitamos. E esse alguém, então, seria a União Soviética, colocando-se contra o Ocidente, numa disputa final de poder, também pensando ela na hegemonia. Então, além do globalismo fracassar, fracassa também essa ideia de União Soviética, porque a guerra destruiria a ambos. Uma grande e terrível batalha, uma terceira guerra mundial, destruiria tanto o Ocidente quanto o Oriente. Primeiro ponto. Segundo ponto, a partir da destruição, a partir da invasão da Europa por dois flancos, o Sul e o Norte, temos aqui uma figura bíblica, como a do Armagedon, por exemplo. Muitos povos virão contigo. A profecia diz que a Rússia, pelo sul, entraria na Turquia, no Iraque, no Irã e na Grécia. É claro que não seria uma invasão tão sangrenta assim, porque se considerarmos, por exemplo, as realidades políticas do Irã e da Turquia, por exemplo, vemos que esses dois países, também o Iraque em alguma medida, sempre foram alinhados com a Rússia. Então a Rússia não teria dificuldade em entrar por este flanco, chamado flanco sul, e arrastar junto com ela, os exércitos, ou pelo menos partes rebeladas, de exércitos turcos, iraquianos e iranianos numa invasão à Europa pelo sul.
O problema mais grave aí seria em relação à Grécia, que tem como arqui-inimiga a Turquia e é pró-Ocidente. Bem, mas então podemos prever que nesse caso a Grécia não teria muito o que fazer, não imporia muita resistência, uma vez que russos, turcos e iranianos passassem pelo território grego para chegar à Europa. Por outro lado, o norte também talvez não impusesse muita resistência para os russos. Esses arrastariam também consigo os escandinavos, em alguma medida, em direção ao centro da Europa. Qual é a figura bíblica que se apresenta aí? Bem, Gog, com todo o seu orgulho por todas as suas conquistas, tanto no flanco sul quanto o flanco norte, chegaria com muito orgulho, não em relação a Israel tal como conhecemos hoje, o país de Israel, mas, quem sabe, aos judeus que vivem na Europa. Então, se fizermos este exercício, por assim dizer, teríamos um Armagedon, não no Oriente Médio, mas na Europa, que, queiramos ou não, foi o berço, sim, dos judeus que foram os judeus da diáspora, por exemplo. Então, isso é uma questão de interpretação. Teríamos aí o Armagedon. Acontece que a profecia não se refere, por exemplo, ao anticristo. Em nenhum momento fala da chegada do anticristo. Mas deixa claro que, apesar de toda a destruição, inclusive por bombas atômicas na Europa, pelo despovoamento terrível causado pela guerra e destruição também na Rússia e nos Estados Unidos, mesmo assim haveria uma parte da natureza preservada e a continuação da vida. E isso implica, claro, numa vida mais simples, bem diferente da nossa, porém com cidades. Então seria provavelmente um período que antecederia provavelmente o anticristo, já que ele não é citado na profecia. Isso é uma interpretação. Outra possível interpretação é que o próprio anticristo já teria vindo, porém não reconhecido como tal, porque provavelmente não se tratava de um indivíduo apenas, mas de uma coleção de indivíduos dentro de uma estrutura anticristã. São interpretações, são questionamentos deixados por esta profecia. Seja como for, claro, se tudo isso se cumprir, sim, haverá um Armagedon, mas será na Europa, porque essas profecias em nenhum momento falam do Oriente Médio ou do Estado moderno de Israel como conhecemos hoje. Ainda que fale, por exemplo, de um ataque aos Estados Unidos. Os Estados Unidos teriam, então, as suas principais cidades destruídas e responderiam na mesma medida em relação à Rússia. Bem, ainda nos falta ler o relato, que é basicamente um resumo que coincide em muitos pontos com esses, de Wolfgang Johannes Oberpfaffenhofen. Eu vou deixar para o próximo domingo, já que estamos bastante adiantados no tempo. Então, resumo dos resumos: o globalismo tentou dominar o mundo e não deu certo. Nenhuma alusão também ao Islã. Seriam, então, as três forças que normalmente são lembradas quando se fala de um cenário apocalíptico ou um cenário de hegemonia global. Os globalistas do Ocidente, os comunistas representados por Rússia e China e o Islã. Em nenhum momento a profecia fala diretamente ou cita o Islã nesse caso, nem o anticristo. Bem, no próximo domingo, então, um breve relato da mesma profecia através de Wolfgang Johannes Oberpfaffenhofen e mais uma ou outra profecia, curtas, mas que correspondem também a este relato. E assim, provavelmente, no próximo domingo, nós terminamos as principais profecias do bosque, e daí retornamos, então, ao nosso estudo de padrões proféticos, que eu iniciei
com uma estrutura profética sobre o livro do Apocalipse. Aí seria só para membros nesse caso, mas não posso confirmar se no próximo domingo eu encerro essa fase ou não. Se não, provavelmente teremos ainda mais 1 ou 2 domingos, 2 ou 3 domingos pela frente. Por enquanto é isso. Um abençoado domingo a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.